Olá, meninos, tudo bem? Aqui é a professora Elisângela Genove e hoje a gente volta com mais uma revisão da disciplina de empreendedorismo e projeto de vida. Nas nossas últimas aulas, a gente trabalhou o que é empreendedorismo, vimos também a importância de um projeto de vida, o que ele diferencia na sua vida. E hoje a gente vai revisar um tema que nós trabalhamos nos últimos dias, muito interessante, muito importante, que é o autoconhecimento. Mas aí você me pergunta, o que seria, o que é esse autoconhecimento? O autoconhecimento, ele é essencial para a vida. Quem se conhece consegue escolher bem a sua profissão, ele sabe decidir sobre a sua vida pessoal, sua vida familiar, sua vida espiritual. Assim, a vida torna muito mais coerente e autêntica quando você sabe o que você quer. E a gente vimos ao longo desses dias a importância do autoconhecimento, a importância de saber quem você é, porque a partir do momento que você sabe quem você sabe do que você gosta, do que você não gosta. E a gente vai discutir, na revisão de hoje, os temas que foram pontuados durante as nossas aulas. E o que foi pontuado? Primeiro, nós temos o hábito de procurar respostas para os nossos problemas nos outros, no mundo, nas circunstâncias na sociedade, em frases prontas. A gente pega algo que foi bom para o meu colega, que foi bom para fulano e tenta colocar em prática na nossa vida. Porém, isso não dá certo. E essa forma pronta é chamada de tailor-made, que significa sob medida. Então, aquilo que deu certo, meu colega, não significa que vai ser feito sob medida para mim. Só que acontece que boa parte das vezes a solução pode estar nos mesmos, na forma como lidamos no nosso dia a dia, com as pessoas à nossa volta, com os objetos, com a nossa casa. Quando fala nossa casa, a gente pensa casa onde é que a gente mora, mas não é a nossa casa, é o nosso corpo, aquilo que está dentro de nós. Muitas das vezes, quando a gente vai fazer um jogo, a gente passa por uma determinada fase. Vamos imaginar. Eu coloquei aí o Super Mario porque eu gosto muito do Super Mario. Vamos imaginar então na seguinte jogada. Quando eu tô lá jogando, ali passando as fases, tem momento da jogada que eu não sei como agir, eu acabo perdendo a minha vida. Mas o bom do jogo é que eu aprendo e eu posso voltar atrás, repetir a jogada e assim aprender aonde fica, as regras do jogo, aonde ficam os bônus, aquilo que eu vou adquirir, o conhecimento para minha próxima jogada. Na nossa vida não é diferente. O autoconhecimento, ele é um processo bem similar com o jogo. Quando você inicia uma nova fase da sua vida, você vai começar a descobrir técnicas necessárias para poder vencer os obstáculos que a vida impõe. Isto inclui até os insucessos. Nele, nem sempre é possível conseguir ter êxito. Logo no início da empreitada, mas quando você acaba perdendo, a jogada durante o seu processo, a sua etapa de jogo que é na vida, você não consegue ter êxito. Mas as derrotas, elas produzem resultados também positivos, porque você aprende com os erros e aquilo te ensina a não fazer de novo. Ele ensina a corrigir e durante a jogada da vida, você não vai cometer os mesmos erros, porque você aprendeu com eles. O autoconhecimento ou conhecimento de si é a investigação de si mesmo. Ele envolve o uso, a autoconsciência, a autoimagem, a autoanálise. Sócrates falava que conheça a ti mesmo. Então, a partir do momento que você se conhece, você sabe sobre si, você tem um projeto ético do que é certo, do que é errado, você torna mestre de si mesmo e, consequentemente, um humano melhor para você, para a sociedade, que a sociedade precisa. E nessa busca do autoconhecimento, agora que entra, é um mergulho no caos.
O caos, ele faz referência àquele que está dentro de nós, aquele turbilhão de emoções que nos afoga, que nos aflige. Mas esse mergulho no caos, nada mais é do que o mergulho, então, em si mesmo. É conseguir se organizar de verdade. Mas aí você me pergunta, o que isso significa? Isso significa que é preciso entender como você funciona. Sua rotina, suas manias, como você gosta de fazer as coisas, os seus horários mais produtivos, o que você é mais prático para fazer, o uso que você faz dos seus objetos. Tudo isso para conseguir se organizar corretamente. Os japoneses, eles têm uma forma de vida chamada razão de ser, que é o Ikigai. Então, eles tentam achar o equilíbrio naquilo que ele é bom, do que ele gosta, do que ele não gosta, do que ele pode ser pago pelo aquilo que ele gosta de fazer. Então, você encontra a sua razão de ser. E como você vai encontrar a sua razão de ser no mundo? Autoconhecimento. E como eu vou fazer esse autoconhecimento? Mergulhando no caos que é as minhas emoções, aquilo que norteia os meus pensamentos, as minhas sensações. Um empreendedor que ele sabe empreender na vida, Pois então, um bom empreendedor, quando ele passa por determinadas situações, ele mergulha no seu caos, ele se conhece, ele busca entender a razão, então ele mergulha no caos, ele tenta entender o que está errado, faz uma análise e ele descobre aonde está o erro e a partir de uma análise reflexiva, ele descobre o que é certo e o que é errado. Quando ele faz essa análise, a gente tem aí um exemplo do que é o autoconhecimento, porque eu sei, eu consigo enxergar o que está de errado. Então, ao fazer essa reflexão, eu consigo entender e saber das minhas potencialidades. Aprofundar o conhecimento de si. Como eu faço, como eu posso fazer esse autoconhecimento, como eu posso aprofundar esse conhecimento de mim mesmo? Primeira coisa, questionar-se. Questionar-se como? Como você gostaria de contribuir para a humanidade? Como você desejaria ser lembrado? Essas e muitas outras perguntas, ela deve estar o tempo todo presente na sua vida, porque isso faz parte do autoconhecimento. Você deve escolher pela vontade. O que seria escolher pela vontade? Aceitar opiniões dos outros, ok. Na sua profissão, na sua vida, mas avalie se a opinião combina ou não com a sua natureza, com as suas habilidades, com as suas crenças, com os seus valores, naquilo que você acredita ser bom, ou se você tem dificuldade. Escolha pela sua vontade e não pela vontade do outro. Lógico, ouvir a opinião do outro é de suma importância, mas saiba escolher pela sua vontade. Ter flexibilidade. O que seria ter flexibilidade? Não há como prever todas as consequências das suas escolhas, das suas decisões. Não tem como. É preciso, então, você viver com ônus e com bônus. E sem ter culpa pelas suas escolhas. Então, pode ser que você ganhe ou que você perca, mas você tem que ter consciência, ter flexibilidade de aceitar que as suas escolhas vai ter bônus, mas também pode ser que vai ter ônus. Ficar em silêncio. O que é ficar em silêncio? Repare que muitas vezes nas histórias, os heróis, eles param sua rotina, resguarda, vai para aquele momento do seu isolamento e ele pensa as suas ações. Como eu falei anteriormente, uma pessoa que ela tem inteligência emocional, ela sabe lidar, ela se conhece e ela para e reflete. Pois então, nesse momento, os heróis eles procuram o silêncio, um tempo para refletir o que ele gosta, o que não gosta. É uma experiência muito rica ficar sozinho. Você pensar no que você fez certo, no que é errado, as suas descobertas recentes, as suas perdas recentes, toda essa reflexão do mundo exterior e do mundo
interior. Fazer um diário. Gente, fazer um diário é muito importante. Porque a partir do momento que você faz um diário ou um blog, você vai registrar o que você sentiu, o que você sonhou, os seus medos, as suas dúvidas, os seus desejos. Isso te ajuda no futuro a contribuir para melhoramento de você mesmo. Por quê? Quando você faz esse registro da sua emoção naquele momento, quando você olha para trás, você olha com distanciamento do fato e com um fato maior ainda, com um valor maior ainda. Por quê? Além do distanciamento da situação, você teve a experiência do que ocorreu e o resultado disso, você consegue ter um conhecimento melhor, você tem uma vida mais saudável, as suas anotações te permitirão que você identifique padrões, crenças e hábitos que podem modificar toda a sua vida no futuro ou no presente. Desabafar. Professora, é muito importante a gente ter alguém na nossa vida, mas eu falo alguém mesmo, que você pode ser verdadeiro, se abrir mesmo. Ao aprendermos a ouvir e a falar francamente sobre nós mesmos, reafirmamos nossa dignidade e a nossa integridade. Além disso, proporciona muita satisfação, porque você conversa, você tem alguém, você se sente bem. E é muito importante ter essas conexões de pessoas reais na nossa vida. Nós vivemos um momento tão online, né? Tudo agora é online, tudo é cada um no seu quadrado, que a gente perdeu esse hábito, né, de falar, de ser nós mesmos de verdade, certo? Realizar atividades extracurriculares. Bom, nós vivemos um momento difícil, concordo com vocês, a gente não tá tendo muito interação social, mas fazer uma aula de teatro, faça uma pintura, faça aula de música virtual, pega aulas de esporte online, pratique algum esporte, faça atividades extracurriculares, além daquilo do que é cobrado. Você pode, por exemplo, exercitar o autoconhecimento, ler um livro reflexivo, faça um momento de yoga, assista um filme, faça algo além daquilo do que é proposto, mas faça porque você quer. Outro fator de suma importância, que é muito bem visto no mercado, é a prática do voluntariado. O que seria essa prática do voluntariado? O trabalho voluntário, ele ensina a importância da humildade, cidadania, organização, perseverança, compaixão, empatia. Qualidades fundamentais para o amadurecimento. Muitas empresas, como eu falei para vocês, eles têm dado preferência na hora da escolha do profissional, mesmo o jovem aprendiz, ele tem dado escolha a profissionais que durante a sua vida escolar, ele atrelou, né, praticar atividades solidárias paralelas à sua vida escolar. Então é de suma importância a gente também fazer o voluntariado, não só pensando no benefício futuro, mas também pensando no outro, na empatia, na capacidade de se colocar no lugar do outro. E se fosse você gostaria de ser ajudado, de ser auxiliado? Então, eu sempre falo para meus alunos que ser solidário não é dar o que me sobra, é dar o que me falta. Me falta o quê? Então, é você dar aquilo que te falta. Cultivar a leitura. Outro passo importante para aprofundar o conhecimento. A leitura de livro, como eu falei para vocês, aprofunda os gostos e as preferências e enriquece o seu vocabulário. Além de ser uma ótima atividade neuróbica. O que é essa neuróbica? Que exercita o cérebro, porque a partir do momento que você está lendo, mesmo que seja uma leitura apenas de entretenimento, isso vai fazer com que o seu cérebro também trabalhe, isso vai te ajudar. Ler é um treino. Comece a ler hoje, pelo menos, vou tirar hoje 10 minutos de leitura. A leitura é um hábito. A partir do momento que você começa a ler, você toma gosto por aquilo. Então, comece com 10 minutinhos. Ao fim, você vai ter lido o livro. Então, hoje eu vou ler 10 minutos, amanhã eu vou ler mais 10, mais 15 ou mais 20. O importante é que você tenha o hábito diário de ler. Não importa qual tipo de leitura que você faça. O importante é
ler. Lógico que é importante você ler, ter uma leitura, aquela que agrega algo para o seu conhecimento, para o seu saber. Mas eu posso ler algo que simplesmente para distração, entretenimento, mais nada. Expandir horizontes. O que seria expandir horizontes? Faça algum programa com os amigos, vá a algum lugar que ainda você não foi, experimente comidas que você não tinha comido, viva novas experiências. Você pode acabar encontrando interesse naquilo. Então, a partir do momento que você se dá a oportunidade de experimentar coisas que você não tinha um hábito, você abre um leque muito grande de possibilidades, até de se autoconhecer. Às vezes você nem sabia que gostava daquilo, você descobre que aquilo lá, nossa, fez uma falta eterna na sua vida. Então, todas essas regrinhas que eu falei para vocês, né, que é questionar-se, escolher pela vontade, ter flexibilidade, ficar em silêncio, fazer um diário, desabafar, realizar atividades curriculares, praticar voluntariado, cultivar a leitura, expandir horizontes, desabafar, é o segredo da felicidade. Mas tudo isso, esse segredo, ele tem que ser o quê? Acreditar em você mesmo. É você se encontrar no meio desse caos. O que é esse caos? É o que nós vivemos. São as nossas emoções internas e as nossas aflições externas. Fica a dica. Não adianta fazer algo porque está na moda, porque os outros falou, porque está todo mundo fazendo, ou porque normalmente é feito. Ou ainda, porque você viu no livro que você leu que era legal. Organizar não é apenas seguir um passo a passo, como dicas pré-fabricadas e regras rígidas de como fazer. Para funcionar, o que eu falei para vocês, o autoconhecimento, é necessário que você avalie o que é melhor para você. E quem melhor do que você para saber o que é bom para você? Só que para isso você tem que conhecer a sua realidade. Para isso, o autoconhecimento é para agora, certo? Fica a dica. Você é único. Valorize-se, reconheça-se. Não tenta reconhecer você no outro ou o outro, entendeu? Se reconheça, se valorize. Isso é muito importante. Conhecer a ti mesmo. Mergulhe no caos. Beijo, até a próxima aula de revisão.